Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa do Projeto Memória Viva, essa iniciativa da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Mossoró, que marca o início das comemorações pelos 60 anos da entidade da CDL Mossoró, que serão celebrados em 2023. Aqui comigo sempre o presidente da CDL Mossoró, Stênio Max, que me acompanha nessa entrevista, nesse projeto. Stênio, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Memória Viva. Boa noite, Maricélio, boa noite a todos os telespectadores e os acompanhantes das nossas redes sociais. Vou dar as boas-vindas aqui ao nosso amigo Sebastião Couto, né? Empresário aqui da nossa terra, nasceu aqui em Mossoró e nos dará aí hoje a honra de nos contarmos como ele começou, como ele teve essa sua trajetória de sucesso e como se deu toda a sua carreira, toda fincada, diga-se de passagem, dentro da nossa cidade aqui de Mossoró. É o nosso grande homenageado de hoje, Sebastião Ferreira do Couto, nosso entrevistado do Memória Viva de hoje. Tião, muito boa noite, seja bem-vindo ao Memória Viva. A gente sempre começa trazendo um pouco do resgate da memória da infância do nosso entrevistado, seguindo uma ordem cronológica. Eu queria que o senhor nos contasse um pouco quais são as principais lembranças que o senhor tem desse período da infância e nos contasse um pouco sobre a sua origem também, de onde o senhor veio. Conta um pouquinho pra gente. Ok, mano, muito obrigado. Obrigado, Stênio, pelo convite. Todos aí que estão nos ouvindo, nas redes sociais, também telespectadores, que é uma grande honra estar aqui com vocês hoje para contar um pouco da minha vida. Não sei se alguém vai chorar, mas eu brinco sempre com isso, porque a minha história é uma história já um pouco conhecida pelo moçoroense, né? Sou filho de Mossoró, tive uma infância, para mim, muito boa, mas não foi uma infância de trabalho, né? Nasci aqui muito próximo de Mossoró, na época era um município, né? Mas hoje ainda é uma zona rural, né? Aqui nós estamos a 5 km de onde eu nasci, sítio Cajazeira, né? Meu pai, funcionário público da CAERN, meu pai trabalhou na CAERN por 45 anos, nós criávamos um gado lá, nós não tínhamos terreno, morávamos no terreno de Jirimia, Escócia, meu avô era o caseiro do sítio de Jirimia, e a gente tinha privilégio de escolher uma área lá onde a gente morava, tinha uma casa, uma casinha de taipa, onde morava eu, meu irmão e uma irmã, e depois nasceu uma outra já em Mossoró, né? Mas foi essa a minha vida. Meu pai nos criou muito bem, pelo menos educou, uma vida simples, não passamos fome, mas tínhamos essa grande dificuldade, né, com relação a vir para a rua para estudar. Esse era o grande dilema da gente, tinha que trabalhar e depois vir estudar, né? Então nós passamos a nossa infância nessa vida entre a cidade aqui e a roça, né, plantando. E eu costumo dizer que era uma vida assim, um pouco trabalhosa, porque nós tínhamos que plantar de meia. Já que não tinha terreno, você plantava no terreno dos outros, do que você colhesse, você ter a metade. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem outra frase que eu costumo dizer que eu acho que acontece até hoje, né? Quando você cria gado dos outros, você cria para ter a sorte. Para ter a sorte significa dizer que você, para cada 4 bezerros que nascem, você tem direito a 1. Por que sorte? Porque daqueles 4 que nasceu, 1 morrer era o seu. Então você já vai ter que contar com a sorte. Então essa foi a minha vida, meu início de carreira. E fiz o primário lá, no sítio. Depois vim estudar em Mossoró. Estudei do Antônio Gomes ali nos Paredões, até o 5º ano, que tinha o 5º ano. E depois nós somos parentes do grupo de Filgueira ali, da dona Dagmar. Consegui uma bolsa e fiz meu ginásio ali no Dom Bosco. Quais eram os sonhos que o senhor alimentava nesse período, na infância? O que é que o senhor sonhava? Olha, o sonho é o seguinte, quando eu comecei a vir para a cidade, acompanhar, assistir aula, ter amigos aqui da cidade, o primeiro sonho era tirar meus pais daquela vida, de morar naquele sítio onde não tinha energia. Era uma coisa que eu achava interessante, era a energia, acender aquela luzinha com... E você tinha uma vida melhor aqui na cidade, você tinha um movimento, né? Então esse era meu propósito, né? Estudar um pouco, arranjar um emprego, tirar meus pais daquela situação. E foi assim que eu consegui realmente. Eu fiz, depois que eu terminei o ginásio, fui fazer contabilidade geral lá no Eliseu Viana. No final do meu curso, eu completei 18 anos, e ali no Abolição 1, estava construindo aquela Abolição 1, tinha uma construção, uma construtora ali. E eu passava ali e via aquela construção.
Mas meu primeiro procura de emprego foi na Guararapes. Tinha logo depois onde Deus Porcina, ali era uma fábrica gigantesca de construção, ou de confecção. E não tinha emprego lá. Eu vim conseguir um emprego na construção civil. Eu lembro que cheguei, estava no portão, tinha uma placa, vagas, né? Eu perguntei se tinha vaga para escritório, não tinha, almoxarifado, não tinha, para que é? Encanador, eu topo. Eu disse, mas você já trabalhou de encanador? Aí eu respondi para ele, não, mas se um homem fez, o outro faz. O engenheiro passando, me chamou, me deu a oportunidade de ser encanador, sem nunca ter trabalhado, nem nunca ter tido uma casa nem encanada, nem água encanada na minha casa. Então fui ser encanador lá e foi um sucesso, fiz aquelas casas todas, era um negócio simples, né? Eu digo que eu consegui uma coisa que era bem estranha na época, né? Aprendi como é que era a coisa e desenvolvi uma técnica que eu fazia a construção das casas já como se fosse uma fábrica, uma indústria, né? Eu preparava os tubos, do tamanho dos tubos, já mandava um ajudante colar e só pregar nas paredes. Sei que em poucos dias que eu cheguei lá, eu cheguei a comprar uma lambreta, que eu cheguei lá de pés, né? Já foi se destacando ali, né? Não, ali eu já fui vendo possibilidades de você melhorar, né? É tanto que mais uma marca, né? O próprio engenheiro Fábio, quando terminou, ele tinha uma dificuldade, porque ele tinha que passar as casas na caixa para entregar, e não tinha energia ainda. Naquela época, geradores eram muito difíceis de ter para alugar. Então ele precisava testar a energia das casas para poder a caixa receber as casas. E eu, por morar lá no sítio e ter rádio a pilha, me lembrei que pegasse um conjunto de pilha, coloquei dentro daquelas caixinhas de madeira que tinha na entrada da casa, que os medidores na caixinha de madeira. Interliguei os fios, uma caixinha com pilha, botei o que chama de foquita, que é a lâmpadazinha de lanterna, em todas as luzes, testei as luzes todinha, então fiz um teste para ele, ele conseguiu entregar as casas, e com isso ele me deu um prêmio na época em dinheiro bem vantajoso. Então você sempre foi empreendedor, criativo, né? Criativo. Criou linha de produção na encanação, né? Criou, aí fez essa parte de testes aí na parte de energia, que deve ter sido importante naquela época, não tinha nada para aferir. Mas você teve muitas dificuldades, inclusive você veio conhecer a energia elétrica aos 11 anos. Nesse período seu da juventude, da roça, até a lida do trabalho formal, quais foram os seus principais desafios naquele momento? Não eram muitos, tá assistindo, porque primeiro como eu te disse, a gente morava numa casa de taipa, não tinha grandes condições, mas era primeiro uma casa para meus pais, né? Então meu primeiro emprego, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa de construção civil, a gente já comprou um terreno, não comprava um terreno, forava um terreno na Alberto Maranhão, foramos um terreno e ficamos com esse terreno lá e já fui comprando os tijolos. Eu sei que quando eu terminei a construção terminou, foi entregue às casas, não tinha mais emprego, essa empresa ia para João Pessoa. Então fui convidado a ir para João Pessoa para continuar lá como encanador. Aliás, eu nem era mais encanador, eu era responsável por uma área de encanação lá. Quando eu terminei ali o conjunto, eu já era responsável, já não trabalhava mais diretamente, eu já ganhava sobre a comissão os que produziam, né? E eu não pude aceitar, porque eu estava no último ano de contabilidade, né? E tinha meus pais aqui também, eu não ia para João Pessoa sem ir pedir para sair. Saí e entrei na CPRM. No final de 77 para 78 entrei na CPRM. Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Estava prestando uma pessoa no escritório, me chamaram, eu fui, fiz um teste de datilografia. Tinha feito um curso de datilografia aqui em Sergipe Leão, muito bom. Então eu batia bem, eu sei que eu fiquei na CPRM como trabalhador braçal, trabalhando no escritório. E daí eu sempre via o pessoal na sonda ganhando muito bem, porque eu ganhava um salário fixo e eles ganhavam por diária, né? Eles ganhavam o que eu ganhava talvez no mês, eles ganhavam no dia. Eu pedi uma oportunidade, assim que eu terminasse o meu curso, eu estava terminando, e apareceu essa oportunidade, eu ir para o campo e deixar o escritório. E assim foi feito. Depois de uns 2 anos, terminei o curso, havia uma oportunidade de fazer um curso. A CPM mandava as pessoas com um nível técnico fazer um curso na Petrobras de sondador. E eu fui selecionado, mas nisso tudo eu já tinha andado arrumado escritório da CPM em Manaus, aqui em Recife, em Aracaju, já tinha batido o Brasil um pouco, já conhecia um pouco do Brasil, né? Então fui fazer esse curso. Mas só voltando um pouquinho, antes de fazer o curso, eu já casei. Quer dizer, casei em 78, fui fazer o curso em 80. Aí fiquei 1 ano
lá na Bahia fazendo esse curso. Era a parte teórica era lá e a parte prática era na sonda da Petrobras, né? Sei que quando eu voltei de lá, da Bahia, eu já voltei com um nível melhor, já era sondador, cheguei aqui com pouco tempo na CPM para ser encarregado e minha vida realmente teve uma evolução muito boa, porque continuei sempre sendo criativo, desenvolvendo melhorias. Eu sempre costumo dizer, a melhoria é contínua, você nunca pode olhar para uma coisa e achar que está completa. Ela pode ser melhorada, mas para isso você tem que criar, não inventar roda, mas você tem que melhorar umas condições que você trabalhe menos e produza mais, né? Aí eu vou começar aqui com as histórias interessantes de Tião. Tião saiu de encanador a primeira pessoa que perfurou o primeiro poço de água em Mossoró. Conta essa história aí, Tião. Essa história é interessante. Foi, nessa época que eu entrei no escritório, estava perfurando aquele poço do Termas. Então foi na época que furaram o poço, quando fosse desenvolver o poço, naquela época a tecnologia de perfuração não era tão avançada como hoje. As cimentações não eram bem feitas. Então o poço produziu água e óleo. Quando for encher as piscinas, que encher as piscinas de água e óleo. E deu fantástico, o pessoal veio, entrevistou o Normando, que eu era meu sócio, era o engenheiro da sonda da CPRM, né? E eu estava ali, né? Ainda como... Naquela época eu trabalhava no escritório, ainda estava no escritório, mas a gente operava o caminhão, ia deixar material na sonda, fazia de tudo. Minha carteira, como eu disse aqui, vocês já assinaram como trabalhador braçal. Ela só veio ser classificada já quando eu voltei do curso, como já sondador. Tião, a história está interessante já no começo do programa. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais detalhes aí desse momento, né, dessa descoberta ali do petróleo nesse poço em que o senhor perfurou, né, que saiu água inicialmente, e também dessa sociedade aí que hoje existe ainda, né, com esse funcionário da época. Daqui a pouquinho a gente volta com a Memória Viva de hoje. Estamos de volta com a Memória Viva de hoje, recebendo com muita alegria o empresário Sebastião Filgueira do Couto, mais conhecido como Tião Couto. No bloco anterior a gente falava um pouquinho sobre um episódio específico da vida dele, ali em relação à perfuração de um poço. O Stênio vai dar sequência aqui a essa pergunta, esse tema que é bem interessante, né, Stênio? Esse tema é interessante porque Mossoró é conhecida como a terra das águas termais, né? E essas águas termais, elas têm aqui o DNA de Tião, né? Tião foi quem perfurou esse poço, juntamente com hoje pessoas que ainda estão vivas, né? Normando, que era engenheiro, hoje ainda sócio de Tião, Normando Telmo Lins, um grande amigo, que o registro aqui é uma pessoa que acho de extrema importância também na vida de Tião. E também João Alfredo, que foi quem assinou a carteira de Tião como trabalhador braçal na CPRM, e que hoje trabalha com o Tião há muitos e muitos anos. Então, essa passagem do Termas, né, das águas que forem tomar banho nas águas termais, esse aqui foi das pessoas que tem um DNA e tem toda essa história por trás. Seria interessante essa parte. Nós estamos saindo aqui da minha fase de quando eu era criança, quando eu consegui o primeiro emprego, né? E como eu disse a vocês, larguei o emprego para vir para a CPRM. E quando cheguei na CPRM, era um serviço no escritório, mas naquela época o escritório você fazia de tudo, um pouco de tudo, né? Eu era almoxarifado de escritório, era pagador, comprador, eu não tinha malote, não tinha esse negócio de correio, eu ia deixar em Recife o pagamento, trazia a prestação de conta, o dinheiro vinha em mão para pagar o fornecedor, era um pouco complicado, né? Fiz isso aqui, fiz esse Manaus, como eu acabei de dizer, né? Foi interessante essa história desse poço, porque perfuraram o poço para água e no fim deu óleo. Chamamos a Petrobras, como era do mesmo ministério da CPRM, Ministério das Minas e Energia. A Petrobras veio, fez um estudo no poço, perfilaram o poço, resolveram resgatar o poço para petróleo e perfurar um outro para água, né? E assim foi feito, a história do petróleo começa aí. Mas nós também descobrimos na época, em Fazenda Belém, que é hoje onde é aquele campo, a gente perfurou água para lá, achou óleo. Aldude, que foi a gente que perfurou, que achou óleo. Macau foi a gente que perfurou, que achou óleo. Quer dizer, a procura de água era muito grande. Na época dos militares, havia-se vamos dizer assim, essa importância de perfurar vários poços no Nordeste, né? E a CPRM era o órgão que fazia essa atividade, né? E depois que eu fiquei na CPRM, como disse a vocês, fui fazer um curso na Bahia, voltei como técnico, fiquei como encarregado, fiquei um nível maior na CPRM. E em 88, eu vou contar aqui um pouquinho do que aconteceu. 86 até 88 foi aquela época das inflações galopantes, né? Tudo você ganhava, eu ganhava bem, trabalhava na CPRM, era um emprego público muito bom.
Mas tudo você ganhava naquele... Quando chegava no final do mês, a inflação tinha comido tudo, era 70%, 80%. Me apareceu uma oportunidade, devido a uma experiência que a gente tinha já com perfurações de grande diâmetro, me convidaram pelo curso que eu fiz na Petrobras, através da Petrobras, para fazer uns postos no deserto Saara, na Líbia. Poço para água, poço com 1 metro de diâmetro, né? Para a produção de água no meio do deserto. E naquela época eu não pensei 2 vezes. Tentei sair, a CPM não me liberou, pedi uma licença sem vencimento, fui embora para a Líbia em 88, fiquei 4 anos e meio, mas eu ficava indo e voltando, eu passava 52 dias lá, 35 no Brasil, né? Perfurando esses postos lá no meio do deserto. Você vê, eu saí daqui não sabia nem pedir água em inglês, né? Mas eu me lembro que a primeira viagem que eu fiz, foi muito interessante. Eu saí daqui, de Natal fui para o Rio, cheguei no Rio, me adiantaram $1.000. E nunca tinha visto dólar. Fui no banco trocar. Troquei $100, mandei $100 para cá, para a Uniza, para casa. Ela aplicou no overnight, ficou com esse dinheiro vivendo, acho que até o tempo que eu fiquei lá na Líbia todinho. Como que a coisa era em dólar, né? E eu fui para lá ganhar em dólar. Eu ganhava, passava 52 dias lá, mais a folga. Quer dizer, eu recebia dinheiro de 3 meses, né? Eu trazia, cada vez que eu ia e voltava, $12.000, que era muito dinheiro para aquela época. E fiquei esse tempo lá, foi muito bom, foi uma escola muito bacana. Cheguei lá, passei aquela guerra do Golfo, eu estava na Líbia, né? Estava vindo, inclusive pegava um avião no Kuwait, no dia que houve aquela primeira batalha no Kuwait, né? E passei por essas fases aí. Aí a CPRM, quando eu com medo da guerra, resolvi voltar para a CPRM e me instalar aqui no Brasil de novo, né? Já tinha ganhado uns dólares lá e ver o que é que eu fazia aqui da minha vida, né? Só que quando você nasce ainda para sofrer, tem que sofrer muito, né? Quando eu cheguei no Brasil com os dólares, né, guardados, os dólares, fui lá aplicar dinheiro para poder me virar e voltei para a CPRM. Mas já pensando em montar uma empresa para mim. Conversei com a CPRM que eu ficaria mais uns 3 anos, 2, 3 anos, e voltaria e montar uma empresa para mim, a prestação de serviço. Mas, rapaz, você está novo ainda, está aproveitando mais na CPRM, não, eu quero sair. Sei que eu fiquei na CPRM como eu combinei com eles, mais 2 anos e meio. Quando foi em 95, eu resolvi pedir conta para sair, para montar uma empresa. Uma empresa... Daqui a pouco a gente entra em mais detalhes sobre essa fase, mas eu queria resgatar um pouco essa passagem do senhor pela Líbia, né? Além dessa questão da língua, essa questão da guerra que o senhor presenciou, digamos assim, quando estando lá, que outras dificuldades, né? Que outras lembranças o senhor também tem desse período? Olha, são lembranças... Eu não tenho lembrança muito ruim da Líbia, não. O difícil era você chegar lá, porque você vai para um país onde você não conhece a língua, né? Eu chegava em Trípoli, eu ia de Trípoli ou Benghazi, eu andava mais 1.200 quilômetros para dentro do deserto. Naquele tempo você não tinha telefone, você não tinha GPS. Quando você chegava lá no deserto, a primeira coisa que você recebia, quando você fosse no mar, recebia só uma baleeira. Você recebia um carro e dizia que esse carro aqui era um carro de resgate, ele tinha umas comidas hidratadas lá dentro, para você e mais 4. Caso houvesse um bombardeio, você pegava aquele carro, a minha rota era sair pela Tunísia. Tinha várias rotas, né? Então você já sabia que a qualquer momento você podia não voltar, né? O que você tinha notícia de casa era depois de um mês, normalmente você estava lá, chegava uma carta num ônibus que levava a gente, toda semana chegava a gente lá, né? Para trocar. Mas não só, do Brasil tinha poucas pessoas. A maioria era de outros países, né? Tinha muito ganês, filipino, francês, inglês. Então tinha uma mistura de raça lá muito grande. Nós ficávamos no centro do deserto de Saara, em Kufra. De lá, para até chegar em Benghazi, onde tinha a primeira cidade maior, ele gastava de ônibus, era 1.200 quilômetros de ônibus, de deserto dentro, para poder chegar lá. O que estava fazendo lá, Gaddafi, na época? É interessante essa história. Não sei se eu passei já prestando, mas um dia eu passo para ele. Ele era um projeto, uma audácia muito grande. Fazer um rio desses poços. Os poços produziam muita água. Pra você ter uma ideia, os poços produziam 500 mil litros de água por hora. Era um negócio absurdo. Eles faziam uma bateria de poços e faziam uma encanação, e fizeram uma encanação cruzando o deserto todinho. 1.200 quilômetros de manilha de 4 metros de diâmetro. E nessas manilhas, como é que você vai bombear essa água nessas manilhas? Fizeram várias fábricas de cimento no meio para fazer essas manilhas, montar, porque se botasse esse canal aberto, o deserto é muito seco, a água evaporava, né? Então eles criaram essas manilhas, fizeram um rio
subterrâneo para trazer água a 1.200 km. Como é que eles faziam? Botavam essa água até uma certa quantidade por gravidade, depois faziam um tanque bem alto, chamado de retanque, um negócio imenso. Então é num bairro desse aqui. Enchia aquele tanque, eles soltavam por gravidade para frente de novo e assim ia fazendo. Quando eu cheguei lá, não falei isso, mas vou falar agora, dá tempo de falar. Eu peguei temperatura lá até 58 graus de temperatura. E embarque eu fui depois, pegava 12 abaixo de zero. Então lá tem muito disso, quente e frio, né? E o clima seco, né? Você botar um copo d'água lá fora, no dia amanhece o copo vazio. Foram muitos aprendizados também, né, Stênio, nesse período. Risco, né? E a língua, a comunicação, Tião? Você tinha uma comunicação, vamos dizer assim, se criou um linguajar, porque era tanta raça, tanta nacionalidade que não dava para... A gente tinha uns manuais onde você tinha algumas frases que eram possíveis de ser conversadas. Não adianta ter intérprete, porque você estava conversando aqui com filipino e com ganês. Aí eles criavam um dialeto ali entre eles, conversavam, porque eles também não tinham. Ou o ganês falava... Os ganês, na maioria, falavam inglês. Os filipinos já não falavam, então eles criavam um dialeto. E a gente tinha que lidar com eles. E a gente tinha que, o tempo todo, mandar eles fazer. Então a gente tinha um manualzinho que a gente, pelo menos as coisas mais técnicas da operação, a gente tinha como mandar eles fazer, né? Tinha como direcionar eles para fazer. Mas foi um aprendizado muito bom esse ano. Eu não voltaria mais, eu até fui agora recentemente lá na Jordânia, atrás de um projeto nosso já com a minha empresa, e resolvi não aceitar por conta da... É difícil ali a barra. Hoje em dia não é muito comum essa troca. Você tinha um emprego com estabilidade, né? Tinha bem remunerado. E aí você de repente veio esse empreendedorismo que veio lá de trás daquele encanador de colocar uma empresa. Como foi essa migração para o empreendedorismo, né? Para a iniciativa privada? Eu nunca fui de me acomodar, certo? Aquilo que eu falei bem aqui logo no começo. Eu acho que tudo pode ser melhorado, tudo. Tudo pode ser melhorado. E digo também outra coisa que eu sempre digo, toda empresa, ela dá lucro, mas toda empresa dá prejuízo. Depende de como ela é gerida, depende de como ela é administrada, né? E eu via muito dentro da empresa que eu trabalhei, quando ela passou, aí a CPRM passou a Serviço Geológico do Brasil. Ela era da economia mista, passou a 100% empresa pública. Aí isso eu não tinha mais um espírito de trabalhar. Como eu queria a coisa funcionando e não via funcionar, e foi quando começou aquelas leis de licitações, onde você não tinha mais domínio sobre as coisas, eu pedi para sair. E eu fiz o caminho inverso, porque as pessoas hoje fazem tudo para ter um emprego público, né, uma estabilidade. Mas uma estabilidade que eu tinha, vamos dizer que eu ganhasse hoje, preço hoje 30 mil, 28, 30 mil reais, era um emprego bom. Mas eu sabia que eu tinha capacidade de desenvolver na minha empresa um pouco mais. Porque se eu não conseguisse, que nem isso foi colocado até lá em casa, se eu não conseguir, eu sei da minha capacidade, eu volto para o mercado, eu consigo outro emprego e vou trabalhar. Você pode ter medo de arriscar, né? E assim foi feito. Eu pedi conta, já tinha aberto a empresa já estava funcionando, tinha chamado uma pessoa que era meu vizinho, um amigo de infância, para tomar de conta, porque a empresa tinha que existir um pouco antes, para depois eu vir investir como sonda nela. Ela não pode nascer já como uma empresa de perfuração, que era meu sonho, né? Então nasceu como uma empresa de serviços gerais. Ela fazia até cafezinho, se via. Mas eu dizia para ele, ele ficou tomando de conta para mim enquanto eu estava fora, e quando eu voltasse para fazer meu investimento total na área de perfuração, essa empresa eu não queria, eu passava para ele. E assim foi feito. Ficamos aí uns 2 anos. Quando eu voltei para começar a investir em sonda, eu abri a sociedade com ele, queria preste perfuração, a preste manutenção, ele criou a preste manutenção, e a preste serviços gerais que a gente tinha criado era para ser fechada, né? A gente abria 2 empresas, ele tomava de conta do dele, eu tomava de conta do meu, né? Daqui a pouquinho, Tião, a gente vai dar sequência a esse tema, né, trazendo mais detalhes sobre esse início da sua vida empreendedora com os seus próprios negócios, né, com as suas próprias empresas, mas a gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Memória Viva de hoje, recebendo e homenageando o empresário Sebastião Filgueira do Couto, nesse projeto que marca o início das celebrações dos 60 anos da Câmara dos Dirigentes Lojistas
de Mossoró. No bloco anterior, tio, a gente falava sobre o início dos negócios, né, que o senhor começou a montar após deixar a iniciativa pública, né, fazer essa virada, essa mudança aí de rumo na vida profissional do senhor, e as primeiras dificuldades que o senhor também enfrentou nesse momento de criar essas empresas próprias. Eu queria que o senhor desse sequência também a essa história, esse momento da vida do senhor. Foi um momento importante, um momento muito de decisão, né? Já começa a decisão eu ter com filhos pequenos, largar uma empresa pública para criar a empresa, né? Como eu falei, né? Criei essa empresa, eu já tinha deixado a empresa sendo criada por um amigo tocando, né? Quando eu voltei, que fui investir em sonda, nós paramos bem aí. Aí eu comecei, porque naquela época eu não cheguei na Petrobras com minha sonda, não. Eu cheguei para operar as sondas da Petrobras, eu não tinha equipamento. O mercado de petróleo é muito sazonal. Se você observar, ele é um serrote, ele tem altos e baixos. Então você sabe, quando você passa um ciclo de 6, 7 anos com petróleo em baixa, ele vai subir. E quando ele passa 6, 7 anos em alta, ele vai descer. Então isso eu tinha já tomado isso como uma ideia na minha cabeça. E eu já sabia, eu já esperava, sabia não sabia, mas esperava que o petróleo desse uma subida. E a Petrobras já estava a empresa pública, né? Aquele pessoal já tudo acomodado, as sondas tudo parada. Então a Petrobras, quando voltou, aqueceu de novo ali em 2003, 2005, a Petrobras estava sem gente para operar. Então eu comecei operando as sondas da Petrobras, com mão de obra minha. Então eu abri a empresa aqui, abri uma filial em 2000 em Aracaju. Eu sei que eu cheguei em Aracaju em 2000, quando foi em 2002 eu tinha 800 funcionários em Aracaju, só Aracaju. Em 2 anos eu passei de mais de 1000 funcionários só em Aracaju. Então eu criei uma grande empresa, operava 12 sondas da Petrobras lá, sonda da Petrobras e a mão de obra toda minha. Então era um desafio muito grande, era um desafio atrás do outro. Como é que eu formava essas pessoas? Eu botei um centro de treinamento, o Stênio chegou aí lá algumas vezes comigo, um em Aracaju e um em Carmópolis. Eu mesmo quem dava treinamento e mais outras pessoas. Eu pegava picolezeiro, entregador de pizza, entregador, e transformava em operadores de sonda. E daí a gente foi fazendo essas equipes. Trabalhei com a Petrobras, comecei a comprar meus equipamentos próprios. Viajei muito, até por China, por todo canto, comprando equipamentos, sei que eu montei minha frota. A partir de 2004 para frente já era eu trabalhava na Petrobras, operava as sondas da Petrobras e tinha minhas sondas próprias, né? E depois fui me afastando do serviço, de prestação de serviço, e ficando só com meus equipamentos. E fomos por desafio, né? A Petrobras cada dia mais exigindo com todo o seu direito para não ter acidente, para não ter, na melhoria contínua das sondas melhorar, ter mais eficiência. E nós fomos se aperfeiçoando nisso. Para você ter ideia, hoje, só para dar uma dimensão da coisa, nós somos o maior operador de sonda de terra do Brasil e prestador de serviço da Petrobras. Nós temos hoje uma média de 38 sondas, comecei sem nenhuma, né? Então, se você contar de 2004 para hoje, a gente conseguiu fazer isso num tempo muito pequeno. Hoje nós somos o maior operador que presta serviço à Petrobras, temos 18 sondas operando para a Petrobras, no Brasil, aqui, Aracaju e Bahia. Já tivemos temos ainda filial aberta, mas estamos sem sonda lá agora, no momento, em Espírito Santo. Então hoje nós devemos ter aí, entre tudo, 1000 e poucos funcionários, né? Mas já cheguei a ter muito mais. Teve o Stênio, como falo sempre nisso, porque ele está conosco, prestando alguns serviços há muito tempo, acho que desde o início da empresa, e sabe, teve um desafio muito grande, foi quando eu peguei essa empresa e recebi uma proposta de venda da empresa em 2007, essa Preste Perfurações. Em 2007, eu recebi uma proposta de venda. Como é que você vai vender uma empresa que está em pleno crescimento? Então a proposta era uma proposta boa, que a gente teve que passar muitas noites de sono acordado. Aí como é que uma pessoa aqui, o nordestino, aí vai lá para São Paulo, você chega lá e senta numa mesa para negociar. De um lado assim tem 16, 18 advogados, não sei quantos técnicos, e discutindo a venda dessa empresa, né? Um negócio grande, um negócio gigante, né? E eu sentado dessa forma, me lembrar de uma passagem minha lá. Quando eu chegava lá, eu vi que tinha uma câmara assim, eu me sentava fora. Você tem uma ideia, essa empresa lá, eu vendia ao GP Investimento na época, que era um grupo gigante que tinha comprado essas empresas, né? Aí eu sentava na sala e senti que uma câmara lá,
e o sofá era assim, um pouco inclinado para baixo. Aí eu comecei a pegar minha bolsa, botar a bolsa e sentar em cima da bolsa. Aí um dia os advogados, que era um dos líderes, né? Porque para tudo lá tinha um líder daquele, ele devia ter uns 30 advogados. Ali na mesa tinha 3 ou 4, ele devia ter dentro da sala lá mais outro punhado. Era o tributarista, o economia, aí saía, para cada setor tinha um, e eu sozinho, né? Só com o meu advogado, né? Que era o Vitor. E perguntou, para que você senta em cima daquela bolsa? Para ficar do seu tamanho, você bota aquela mesa para me diminuir, né? Aquela cadeira fundada, né? E lá e tal. Nessa brincadeira aí, a gente negociou durante 9 meses, fechamos o negócio em 2008, fechamos o negócio num dia, 12 dias depois nós fechamos o negócio, houve aquela quebradeira dos Estados Unidos, né? Aquela parte da construção civil quebrou lá, eles iam fazer um IPO, estava tudo preparado, a empresa ia fazer um IPO 5, 10 dias depois 12 dias eu tinha viajado para a Argentina com eles, para fazer uma apresentação lá, e uns 5, 10 dias depois eles fariam o IPO, ia vender a empresa, né? Jogar no mercado, que é o que se faz muito hoje, né? Você pulveriza no mercado, né? E não deu para fazer. Então eles resolveram administrar a empresa até que o mercado equilibrasse. Aí foi onde eles cometeram o erro deles, né? São Antônio Internacional. Já era a maior empresa prestadora de serviço da Petrobras. Eu tinha que ficar na empresa, eu vendia, recebia um pedacinho lá e ficava com um diretor sem função designada, ganhando um bom dinheiro, mas eu não optava muita coisa não. Eu ia ser eles, a partir daquele momento a empresa deixava de ser uma empresa familiar, que é o que exigia muito uma empresa familiar, e passava para ser uma empresa corporativa, né? Era um negócio gigante, não dava nem para você imaginar como era gigante. Aí, tudo bem, aí começaram a administrar a empresa. Aí eu comecei a dizer que não dava certo. Quando eu via que não dava, não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí trazia um diretor que trabalhou, um CEO, não sei de onde, ganhando não sei quantos milhões daí para botar, mas não vai dar certo ainda. Enfim, eles começaram a ter problema com a empresa. Juntaram todas as empresas que eles tinham comprado, Sotec, o NAP, e botaram tudo dentro da minha base aqui em Mossoró. Quando eu vendi com tudo. Né? Então já quebraram uma regra. Graças a Deus que naquele período nós tínhamos abrido mão da justiça e tinham botado uma cláusula lá de arbitragem. Quando passou-se os 2 anos, eles tendo problemas, né? Aí eles vieram, tinha que apresentar o EBIT, o valor da empresa, para poder eles me pagar o restante. Aí vieram dizer, não vai pagar mais nada não, que deu prejuízo. Mas quem deu prejuízo foi você, né? Aí tivemos que ir para a arbitragem, graças a Deus. A arbitragem é 1 ano só. Em 1 ano resolveu, eles tiveram que me pagar. Aí não tinha dinheiro. Ninguém tinha dinheiro. Mas a gente vai devolver a empresa. A empresa, quando eu vendi, era um ativo. E hoje é um passivo. Então não recebo a empresa. Como faz, como vai, negocia para lá. Então vamos pagar em equipamento, em bens. Bora. Aí eu saí escolhendo os equipamentos, né, que estavam locados na Petrobras. Escolhi lá, eu vendi para eles 6 ou 7 sondas, recebi acho que 14. Mas por quê? Porque eu vendi um negócio. Eu mostrava para ele que aquele equipamento dentro do meu plano de negócio era uma sonda que deixava um X por mês de resultado. E eles estavam me dando um X por mês de prejuízo, né? Eu tinha que receber equipamento pelo valor do equipamento, não era do negócio. Quando a gente fechou isso, né, recebi os equipamentos, fui na Petrobras, né, obviamente, para dizer a Petrobras que tinha recebido aquelas sondas, que estavam no contrato dela, e que a partir de então eu assumiria a operação, fazia a cessão de contrato, e assim foi feito. Fiz as sessões de contrato, só para encurtar um pouco, assim, vai ter que se dar mais rápido aí. Em 3 meses eu já era maior que eles. E foi que surgiu a EBS Perfurações. Eu criei a EBS Perfuração para receber os ativos, só para receber os ativos. Eu criei a empresa, receber os ativos. Aí já botei a empresa para trabalhar para a Petrobras. Eu sei que com 3 meses a gente já operava no positivo. E assim, só que nós recebemos também uma herança não tão boa. Eles tinham assinado um contrato, na época, com o conteúdo local. Era obrigado, as empresas eram obrigadas a fornecer, começou com 70% e aumentando cada ano 70% de conteúdo local. Que a sua maioria são feitas fora do Brasil, né? Então, conteúdo local, eles eram obrigados. Recebendo esse contrato, eles tinham passado 2 anos para se adequar a esse contrato, e não tinham se adequado, já estava pagando multa. E dentro do negócio eu tinha que receber esse contrato, porque estava fazendo parte de umas sondas que eu tinha, operando, que tinha que trocar essa sonda por uma sonda de conteúdo local. Aí eu fui na Petrobras tentar negociar, mostrar que eu não tinha mais tempo, porque vocês me davam o tempo, não deram. Não, vai ter que aplicar multa.
O mercado não tem sonda, está aqui, você procura. Esqueceram de fomentar o mercado para fabricar sonda, não tem fabricação. Eu sei que para encurtar a história vai ser mais rápido. Negociei com a Petrobras da seguinte forma: tudo bem, então eu vou fabricar sonda. Eu não tenho uma norma API para fabricar, eu vou fabricar sonda conforme a norma API. E se vocês aceitam, fizemos um documento, eles aceitaram. Eu peguei, desenvolvi um projeto para as sondas, fabriquei sondas, uma sonda que eu comprava lá fora por 8 milhões, eu gastava 16 aqui, ou mais, 20 até. Por quê? Porque você vai fazer uma forma para fazer uma sonda, fabricando as 5 sondas. E nesse tempo que eu estava fabricando, a Petrobras tinha aplicava uma penalidade de 30%, que era a multa. Eu estava sofrendo a penalidade. Quando eu terminei de fabricar a sonda, começou a operar a sonda, a Petrobras achou para negociar. Para renovar o contrato que estava se encerrando, que era para renovar por mais 5 anos, só se eu desse o desconto de 30%, isso não dava. Se você não der, eu paro. Resultado, eu gastei o dinheiro, fiz a sonda e a Petrobras mandou para isso. Então a gente vai para mais um breve intervalo, daqui a pouquinho o Memória Viva está de volta. O Memória Viva de hoje está de volta, estamos contando um pouco da trajetória de vida de sucesso do empresário Sebastião Filgueira do Couto. Tião, vamos falar sobre política também, né? Sebastião Filgueira do Couto foi candidato a prefeito de Mossoró em 2016, né? Naquele projeto intitulado Mossoró Melhor. Como é que surgiu essa ideia, Tião? Assim, como é que foi startada esse projeto? Conta um pouquinho para a gente os bastidores dessa ideia de se envolver na política também, com qual propósito? O senhor tinha qual o propósito, qual a ideia ao investir também na política? Na verdade, vamos dizer que foi a mesma revolta que o pessoal tem hoje. A gente consegue ver os mesmos políticos, as mesmas pessoas a vida toda, passando de pai para filho como se fosse uma profissão ser político. Ou como se só nascesse político naquela família. Então eu fui para um desafio. Na época, em 2015, eu tomando uma garrafa de vinho sentado, chegou um grande amigo nosso, Genivan Vale, e questionando: vocês, empresários, ficam reclamando dos políticos, mas vocês não têm coragem de botar cara. Eu digo: rapaz, eu tenho. Na próxima, tento mais essa garrafa de vinho, eu e o Jorge Rosário. Na próxima eu colocaria a cara. E eu não sou de dar ré, né? Terminou que a gente fez o projeto Mossoró Melhor, apresentou, o pessoal foi bem aceito, e nós tocamos isso como se fosse um projeto, não era um projeto bonito. O que é que a gente queria? Servir e não ser servido. Esse era o nosso lema de campanha. Primeiro a gente começava que a gente não precisava do salário de prefeito. E depois a gente nem ia roubar nem deixar roubar. A gente tem mais ou menos o mesmo lema que foi usado o presidente da República recentemente. Então a gente já fez isso em 2015, né? Que eu achava que se fizer isso, o dinheiro sobra. Se administrar como a gente administra as empresas, sobra. Agora, se administrar, começando uma obra, não terminando, deixando pela metade, usando material de terceira, tendo que dar propina para A, B e C, nada funciona. Nem funciona na empresa, nem funciona no serviço público. O que falta no serviço público é seriedade, vergonha. E a única maneira que tinha era a gente botar a cara. Mas é muito difícil entrar na política, você como empresário. Primeiro porque jamais eles querem que você seja político. Há uma distinção muito grande, porque você atrapalha muita gente. Então você é muito perseguido. Então essa é não tem um mal da política. O senhor se arrepende? Não, nenhuma. Não me arrependo não, se preciso faço de novo. Só falta me futucarem. Mas assim, e por que eu fui ser candidato a prefeito? Não, prefeito. Agora, por que eu ainda com o sonho já tinha realizado, já tinha dito que meus netos já sabiam que eu tinha tentado. Mas por que você ainda foi candidato a vice-governador? Porque era outra coisa absurda naquele período, onde se juntou Maia, Rosado e Alves para tomar um mandato e em prol deles próprios, né? Então eu achei aquilo um desafio. E o Robson sozinho, eu nunca nem compactuei com o governo dele, não tinha relação nenhuma com ele, mas ele só ia ser candidato se aparecesse um vice da minha altura, da altura que na época ele me considerava. E eu um dia, 9 horas da noite, véspera deles fazer a convenção dele lá, eu saí daqui, 9 horas, sem dizer nada a ninguém, fui lá e fui ser candidato. Por que eu fiz aquilo? Não tinha muita chance de Robson ganhar, mas tinha uma chance, pelo menos, de eu conhecer o Rio Grande do Norte, saber, ouvir melhor política, num todo no Rio Grande do Norte, né? E meu objetivo foi cumprido, né? Eu tenho hoje, eu vou dizer assim, PhD em política, eu conheço bem
de onde começa e como termina um político. Voltando a 2016, o senhor recebeu quase 52 mil votos naquela eleição, né? Ficou em segundo lugar, perdendo a disputa para então candidata Rosalba Ciarline. Quais são os aprendizados, as lições que ficaram daquela disputa? Olha, foi um momento muito bom, muito bacana, muito bom, porque eu conheci muito mais a cidade. Eu andei nos bairros que eu me vi como criança, com a mesma dificuldade que as pessoas passavam. Apesar de eu já conhecer, eu era reconhecido, realmente eu pensava que era conhecido. Quando eu comecei lá, não era conhecido. E depois eu saí daquela campanha com bastante conhecimento. Hoje, onde a gente chega, a gente é reconhecido. E eu aprendi muito e continuo aprendendo com a política. Mas volto a dizer a você, a política precisa de mais seriedade, precisa de homens mais sérios, precisa de deixar de ter compactuação, a política com o judiciário, pararem com esse negócio, trabalhar para o povo e acabar com essa ganância de tomar o poder por o poder, né? Eu até sugeria que político fosse nem síndico de prédio, não ganhasse nada. Eu queria ver quantos queriam ir administrar a cidade sem ganhar nada. E só para administrar, para servir. Era para ser assim. Estânio. Fala um pouquinho sobre CDL agora também, Câmara dos Dirigentes Lojistas, né? A gente sempre fala um pouco sobre a entidade que vai celebrar 60 anos em 2023, que é uma escola, né, Estânio, para muitos empresários, para quem está começando também. E a gente pede também a opinião de Tião, né, do nosso entrevistado de hoje, como é que ele enxerga a CDL, né, a importância da CDL para as novas gerações também de empresários e de empreendedores. Olha, a CDL está fazendo um papel que eu sempre gostaria de ter visto ela fazer. Nada contra as pessoas mais antigas, mas tem que renovar. A CDL, há uns 5 anos para cá, tem renovado muito, tem olhado melhor para os empresários mais novos. Antes ficava muito fechado entre um grupo de empresários. Hoje a CDL eu considero uma das entidades mais sérias que projeta e perspectiva de negócio para outros que estão começando, como eu comecei. Eu vejo meninos novos lá dentro da CDL, que estão começando a vida, se destacando. Isso é importante. Eu digo para todo mundo que é trabalhar, ter coragem, procurar as entidades sérias para ter o apoio. A CDL é uma delas. Precisa-se de ter confiança, né, na instituição para poder você trabalhar com ela. Eu acredito que se você tiver tudo isso, se você escolher bem a sua atividade e fazer as coisas sérias, com confiança, dá certo. Todo negócio dá certo. Todo negócio é possível de dar certo, como é possível de dar errado. Depende como ele é administrado. Tião, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, uma pena, né? Passou rápido, né? Foi rápido. Você já deu várias mensagens aqui, mas a gente tem, isso aqui vai ficar para a eternidade, para a posteridade. Muitos jovens vão ver isso aqui. E a gente sabe que, pelo que a gente já viu, né, Maricele, não existe a receita do bolo, cada um teve o trabalho. Mas eu tenho certeza que você tem aquela mensagem, você começou até a ilustrar. O segredo do sucesso, ele está realmente balizado em vários pilares. Então, quais seriam os pilares que você daria para aquele jovem que está aqui vendo o Tião, que viu o Tião lá ainda na época, lá no bairro, ainda vendendo, plantando de meia, né? E hoje está aqui sendo um empresário com mais de 1000 funcionários. Estênio, o segredo é acreditar em você. Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar em você? Eu digo isso sempre. As pessoas, às vezes, eu fico até triste quando vejo um aluno que é estudioso, estuda muito, faz doutorado, mestrado e vai fazer concurso público. Eu sei que concurso público é um negócio seguro. Precisa de gente... Mas será que você vai ter como aplicar todo o seu conhecimento lá no concurso público? Será que você não ganharia muito mais aplicando em si mesmo? Eu conheço histórias em Mossoró de pessoas que foram lá, fizeram a medicina, se formaram e hoje são construtores. Saíram e foram para outra atividade. Infelizmente, as pessoas ainda, uma boa parte delas, enxergam como se todo mundo fosse trabalhar no concurso do serviço público e desse para todo mundo. Nós temos que investir mais, temos que ter mais empreendedor, nós temos que ter mais homem de coragem. Eu não me conformo quando eu vejo um empresário, que eu conheço alguns amigos meus, fazer conta que tem milhões dentro de uma conta do banco na poupança. Você não acredita no que você faz.
Quando você faz isso, você está deixando de gerar emprego, deixando de gerar renda. Eu sempre fui assim, sobrou qualquer coisa, eu gero mais 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos, 5 empregos. Tenho certeza. Eu só me lembro quando eu saí para pedir o primeiro emprego, que eu saí na empresa, como eu falei para você no início aqui, fui na Riachuelo, né? Atrás de um emprego de costureiro, sei lá o que tinha lá, o que podia ter lá, e lá eu recebi o primeiro não. Vim para Procal, né, que era onde estava construindo a Bolsa 1, recebi o meu segundo não e não me conformei no segundo não. E quando eu consegui um emprego público, também não me conformei. Foi aí onde eu vi que era necessidade de eu me destacar. Por quê? Porque eu tinha irmão, primo, parente, amigo, conhecido, que precisa de emprego. Não precisa de ninguém estar pedindo uma esmola na época da política. Entendeu? Essa é a minha missão, o meu conselho para quem está estudando é que invista em você e acredite em você. Saiba que você é capaz. Todo homem é capaz, desde que ele trabalhe com eficiência, dedicação, determinação. Isso você vence qualquer barreira. Eu saí de um nível que a minha família toda era muito paupérrima. A gente tinha um copo para 5 tomar água. Nunca passamos necessidade. Eu disse aqui, vim assistir a rádio na casa do vizinho. Assisti a Copa do Mundo de 70, assisti não, vi 1 ou 2 jogos por uma brecha de uma porta. Entendeu? Então a gente viu que tem espaço para a gente chegar, a gente chegou. Eu sou muito amigo de pessoas que na minha época estudaram comigo, que os pais eram riquíssimos. Mas não foi dado seguimento, hoje eles estão até sofrendo para sobreviver. Então é acreditar em você, buscar, inovar com responsabilidade, com segurança, não ser uma pessoa pernóstica aí achando que está rica e sair passando em cima de todo mundo. Não é isso, nós estamos nessa passagem nossa vida aqui, é para se ajudar. Eu acho que uma das maiores ajudas que você pode se dar para o ser humano é dar uma oportunidade de trabalho para ele e não dar uma esmola. Com essa bela história de vida, inspiradora história de vida, que a gente vai encerrando o Memória Viva de hoje, agradecendo mais uma vez, Tião, pela participação do senhor aqui no nosso programa. Foi uma conversa, como eu disse, realmente inspiradora, não é, Estênio? Muito inspiradora, eu acho que não foi nenhuma surpresa. Agradecer, Tião, estamos aqui entrando aqui para, eu digo uma vez, para esses 60 anos da CDL que viram em 2023, e somente agradecer a você, a Maricele, e ao telespectador, que vai ser agraciado aí com mais um belo programa Memória Viva. Até o nosso próximo encontro.